Agora que a seleção brasileira foi eliminada pela Noruega, fica a pergunta: será que na próxima Copa o Brasil tem alguma chance de conquistar o Hexa? Bom, nós vamos saber aí a resposta agora com ele, o cara que faz análise técnica, Carlos Alberto. Eu ia falar Carlos Ancelotti, no Red News. Vamos ver. Eu vou perguntar pro Enzo, te dá esperança do Brasil ganhar a Copa do Mundo? E você vê o Brasil campeão da Copa do Mundo? Em breve, pelo menos? Eu creio numa reformulação muito grande da seleção. Eu vejo jogadores vindo aí que podem trazer uma nova cara pro Brasil. Um Estevão, um Endrick, um Ryan. Mas agora, eu vejo muito isso porque muito jogador agora vai embora. O Casemiro nunca mais vai jogar uma Copa. O Marquinhos, o Alisson dificilmente. Então assim, acho que vai ter uma reformulação muito... Chega também, Alisson. Tchau. Então, chega de Alisson. Vai ter uma reformulação muito grande agora. E essa nova safra de jogadores que tá vindo aí, se Deus quiser, eles vão transformar a cara do Brasil. Vão trazer uma nova cara. Um ataque com o Endrick, com o Estevão, com o Ryan, enfim, com o Danilo Santos. E você deixa aí o seu like, deixa um comentário. Você acredita no Hexa com essa nova geração? Deixa aí nos comentários e também se inscreve aqui no canal, beleza? Muito jogador bom que pode vir aí. Não dá pra botar na culpa de ninguém deles essa eliminação. Ninguém deles. Vou te falar, mas é desanimador, irmão. Tipo assim, eu sei que tem que buscar a força, mas é foda tu falar assim, caralho, vou ter que começar tudo de novo, meu irmão. Haja saco pra começar tudo de novo. Que me pariu. Não. E o fracasso de hoje, cara, ele tá na conta da diretoria, da direção da CBF, desse ciclo absurdamente conturbado, uma merda de ciclo que o Brasil fez, uma troca de treinador atrás de troca de treinador, não se montou uma base, jogador sendo convocado por conta de amistoso, assim, às vésperas da convocação final. Cara, uma zona. Foram quantos treinadores? 4 treinadores? Foi. 4 treinadores. Foi o Ramon Menezes, o Diniz, o Dorival Cossadinha e também o Carlos Ancelotti. Dorival, Diniz... Dorival... Diniz e Ancelotti. Foram 4 treinadores. Assim, o Brasil, a gente tá inconformado porque o Brasil é o Brasil. Mas se você vai parar pra analisar, o Brasil fez por onde? A CBF fez por onde? Chegou um período na seleção brasileira que a gente não tinha presidente, a gente não tinha treinador. Sim, é verdade. Sim. É verdade. Sim. Faltando menos, acho que 1 ano e pouco só. Por que isso? E sabe, cara, que a gente tem que... Assim, eu sei que é foda isso que eu vou dizer, mas é a verdade. Por exemplo, eu tava num jogo Vasco e Corinthians, que foi aquele do que as pessoas lembram do Diego Souza, que o Cássio faz aquela defesa que a gente foi eliminado pro Corinthians. Hoje, anos depois, sabe o que eu tenho pra falar pra vocês daquilo? A gente tinha que ganhar no Corinthians mesmo. Sabe por quê? Não pode. O meu time, com 10 meses de salário atrasado, tudo errado, a gente não concentrado, a gente vai ganhar do cara. Se não errado, vira certo, pô. Aí todo mundo vai falar que, então não tem que pagar salário, não tem que ter estrutura, não tem que ter nenhuma. Pô. Tá entendendo? Hoje eu tenho essa maturidade. No dia eu fiquei puto pra... Eu ainda fiquei no banco esse jogo, entrei. Aí eu falei, cara, mas não dá, pô. Não dá. Sim. Se o Brasil ganha desse jeito aí, irmão, aí isso acontece. Aí a França, porra, a Argentina, a Noruega, até a Bélgica ressuscitou aí, ó. Pô, a Bélgica tava morta, cara. A Bélgica ressuscitou. Tava morto. Entendeu? Se o Brasil ganha desse jeito aí, vai ficar ruim. E mesmo assim, a gente como brasileiro, a gente torce, a gente quer. Mas, vamos ser sinceros, mas a gente tem que torcer mesmo. Não é fazer igual aqueles caras lá que é brasileiro e torce pra Argentina, pô. Não, a gente tem que torcer pro Brasil, pô. Pelo menos, e aqui no programa eu não vi ninguém colocando o Brasil como candidato ao título, coisa que eu vi muitas vezes em 2022, em 18, até em 14. Dessa vez, em muito tempo, eu não vi ninguém colocando a seleção brasileira como candidato ao título. O Brasil chegou na Copa sem um esqueleto de time. Exato. Só que aí tem uma questão. Pelo tamanho e pelo plantel, o Brasil era uma obrigação da seleção brasileira, pelo menos nas quartas de final, coisa que tem feito Copa a Copa, até com seleções piores ou parecidas. O Brasil tinha a obrigação de passar da Noruega. Mas é um bom time. O Brasil tinha obrigação de passar da Noruega e chegar pelo menos nas quartas de final. A partir daí você discute desempenho, qualidade, N outras questões. O Brasil não fez obrigação. E aí a gente chega no ponto. O Brasil não disputou a Copa do Mundo. O Brasil passeou, foi viajar, foi atrapalhar as férias daquele trouxa do Rafinha, foi fazer um monte de coisa que não tem nada... Calma, Metissen. Você sabe por que ele é chamado de Metissen aqui no canal? Bom, depois você pesquisa aí Relient K, né? E você vai ver que o vocalista do Relient K tá aí apresentando o Red News. Mas calma, meu amigo, calma. Não perca o seu réu primário por causa disso. Vai ver com disputar a Copa do Mundo. Essa é a verdade, cara. Bom, então, já aproveitar que eles pausaram ali, vou pausar aqui também e dizer o seguinte: a seleção brasileira, né, ela leva esculacho da própria CBF, não é de hoje, né? E eu ouvi
um jornalista, comentarista aí de futebol, dizer o seguinte: olha, na época de João Avelange, presidente da CBF, e aí depois veio o genro dele, que era o Ricardo Teixeira, a CBF ela vivia meio que num estado ditatorial, vamos assim dizer. E por que ditatorial? Porque era só eles, né? E aí primeiro veio o Avelange, ficou por muito tempo, depois ele foi para a FIFA. Aí foi lá, deixou pro Ricardo Teixeira, né? Aí o Ricardo Teixeira também foi longevo ali no cargo e ficou de boa, né? Até ser preso pelo FBI, enfim, mas enquanto eles estavam nesse, vamos assim dizer, estado ditatorial, entre aspas, o Brasil ganhava título. Olha só, o Brasil ganhou, né, 58, 62, 70, e aí eu não consigo dizer aqui se o Avelange já estava aí nesse período. Em 70 eu creio que sim, mas aí veio, né, depois Ricardo Teixeira, 94, 2002, né? E aí, depois que Ricardo Teixeira saiu, aí veio, acho que 6 presidentes, né? Passou presidente que não acabava mais na CBF, e aí o Brasil não ganha nada. O que isso quer dizer? Eu quero dizer que tem que chegar um cara lá e assumir tudo e acabou agora sou eu que mando, o dinheiro vai tudo para mim? Não é isso, não é isso. Mas é algo para a gente pensar, né? Porque assim, a briga pela CBF é uma briga constante, né? De um tempo para cá. Olha o que o Léo Dias apresentou aí pra gente, né? O Samir Chaude flagrado com amante lá nos Estados Unidos. E tem muita gente que diz aí que esse flagrante foi um vazamento que foi dado ali pela própria CBF, né, de pessoas dentro da CBF e, né, pau na máquina. E assim aconteceu. Então, assim, uma disputa de poder constante na CBF. E assim, os caras estão querendo poder, querendo, né, influência, e aí o futebol ele fica em segundo plano, né? Então, quando o Matt Thiessen, ele fala, não, mas olha o ciclo da seleção brasileira, aquela coisa. Sim, o ciclo foi um problema e o resultado, ou uma boa parte do resultado de um ciclo mal feito pela seleção brasileira acabou, né, na eliminação para a Noruega. Mas tem outras coisas que a gente também tem que analisar, e não só fora de campo, mas também dentro de campo, né? O Brasil ontem, pelo amor de Deus, o Brasil contra a Noruega deixou os caras jogarem e o Haaland sozinho. É verdade. Então, assim, me desculpa, se você tá. Aí eu vejo muita gente comentando aqui. Eu vi um cara comentando, vocês são anti-Vini Júnior. Meu amigo. Quem falou? Eu perdi Tava aqui aqui. nos comentários. Quem que falou? Vem me dizer Carlos isso. Alberto Pilhadaço. Aqui que você é pró Vini Júnior. Vem pagar de trouxa aqui. É isso. Calma, não fala assim com a audiência, não. Calma. Assim, você é pró Vini Júnior? Você é pró o cara se esconder, o cara não bater pênalti, é isso? Justin, e vou te falar uma coisa. Quem não gostar, que se Justin. É Matt Thiessen, pô. Ô, Calma, não tem que ser- calma, o linguajar, um programa de família, calma. a crítica não. Você Não, não tem que ser pró e contra ninguém, você tem que analisar no jogo. Crítica, aquilo que eu sempre falo. A crítica honesta, ela é válida. Não pode ser desleal, pô. Sim. E aqui a gente elogiou o Vinícius Júnior como o melhor jogador da Copa. A gente tá questionando uma única situação pontual, que foi a questão do pênalti. E o Vinícius Júnior jogou bem hoje. Mas o pênalti fez uma diferença. Uma seleção que quer passar de umas oitavas de final, que quer ser postulante a título, o melhor jogador não pode ser omisso na batida de um pênalti, pô. Não pode. Me desculpa. Não pode. O cara grande, ele se mostra no jogo grande, pô. O grande é grande nesse jogo aí. Eu não quero ser grande contra o Bangu. Eu quero ser grande contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Vasco, contra o Fluminense. Entendeu? Contra o Manchester United, contra o Real Madrid, contra o Barcelona. Entendeu? Aí tu vê que o cara é grande, pô. O cara, quando é grande, mano, ele fala assim, pô, me dá a bola aqui. E assim, cara, e o Neymar, eu olhava e assim, eu fiquei reparando algumas fisionomias do jogador. Porra, na hora que o Bruno Guimarães perde o pênalti, olhei pra feição dele, eu falei, puta
que pariu, cara, como é que não merecia isso? Que a outra tá fazendo uma Copa Se do caralho. mordendo, né? A Copa do Bruno Guimarães foi algo assim, maravilhoso. É. Um dos melhores E meio-campistas assim, da Copa. eu fiquei assim, cara, eu juro pra você, eu fiquei mandando energia boa pra ele. Tomara que ele não sinta o peso Foi desse homem pra... Foi homem pra... homem pra- Esse aí, ó, esse aí pode jogar a próxima Copa. Se Deus Sim. quiser, Esse pode tomara. jogar. Tomara. Esse aí pode ser capitão. Não, da não próxima vamos Copa. tirar a responsabilidade do pênalti mal batido. Não é isso que a gente tá falando, só pra deixar claro pro pessoal. Até porque o pênalti que ele bate é o que o goleiro mais adora, na meia altura. É. Isso, mas No meio do gol, na meia altura. a disposição de ir bater o pênalti, de ser homem, enquanto muito estrela, porra, jogador de calibre mundial, alto patamar, esse tipo de cara não se botou à disposição. E aqui o Surf, o cara, o colega aqui, amigo que tá no chat, chama Surf, não sei o quê, ele comentou aqui, eu até perdi, mas ele falou: Mbappé bateu pênalti, Messi bateu pênalti. Pô, então, assim, se ele quer se colocar como protagonista, como o homem da seleção, se coloca nisso. E eu digo mais: Calma aí, Matheus. Vai, fala. no pênalti do Neymar, mostrou. Ele nunca vai ser o protagonista. Ele não é. E ele nunca vai Foi ser. Gente, calma aí. É que, assim, falou a palavra protagonista, já começa a arder os ouvidos aqui, porque eu falei desde o início, eu levei chapisco na internet aí, na internet, meu Deus. Por quê? Porque eu falei que a seleção brasileira, ela não tem que ter protagonista. Não tem que ter protagonista. E os protagonistas que hoje a gente, né, vê como protagonistas nas Copas passadas, o Pelé em 58, né, em 62 foi o Mané, né, e 94 Romário, 2002 Ronaldo. Esses caras, eles não chegaram com a bola lá em cima, com a marra lá em cima e falando: eu sou o protagonista. Não teve isso. Os caras chegaram lá como um grupo, sabe, horizontalizado, né? Vamos dizer assim, o grupo tava ali, ó, todo mundo, né? Legal. O que a gente quer? Ganhar a Copa. De que forma? Né? Amassando a Argentina. Assim, sabe? Todo mundo era todo mundo. Aí os protagonistas, eles foram despontando durante o campeonato. Né? Então, o Romário, o próprio Pelé em 58, né? Que tinha 18 anos. O Ronaldo, que, né, muita gente criticou a convocação dele para 2002, e aí chegou em 2002, fez o que fez. Né? Então, assim, o protagonista, né, o que é história? É porque a galera que quer protagonista na seleção brasileira em Copa, né, não vê muito a história do próprio país no futebol. A criação, né, ou despontar do jogador até o ponto em que ele se torna protagonista da seleção, ela acontece durante a Copa, durante a competição. O cara não chega com carimbo, plau, né, como colocaram esse carimbo na testa do Vinícius Júnior e do Rafinha. Né, plau, protagonista, vai lá protagonizar a Copa. Vai lá, ser o brasileiro que vai trazer o Hexa pra gente. Antes de começar a Copa, quem que era o protagonista? Que, né, muita gente, plau, colocou na testa a pecha, agora é pecha, de protagonista. O Neymar. E Neymar machucado. Não, o Neymar é o cara do Hexa. Se não tiver Neymar, não tem que ser Neymar, tá? Até antes da convocação também. Enfim, Neymar jogou, né? Não jogou um tempo completo, praticamente. Então, quando a pessoa vem com esse negócio, o protagonista, tem que ter o protagonista. Não, o Endrick vai ser o protagonista, o Ryan vai ser o protagonista. Gente, esquece isso. A gente tem que olhar a seleção. Primeiro, a seleção ela tem que ter uma base, né? Uma base forte, uma base sólida de jogadores ali que vão compor essa base, e aí a partir dessa base, né, vai se fechar o grupo. Claro que tem um ciclo, né, até a próxima Copa, até 2030, para isso para isso ser criado. Mas, enquanto a gente tiver com esse pensamento, o Vini Júnior, ele é o protagonista, mas ele não é o protagonista porque ele não bateu pênalti, deixou para o Bruno Guimarães.
enquanto a gente tiver com esse pensamento, olha, 2030, 2030 a seleção do Panamá vai passar por cima da gente, né? 2034 a seleção do Catar vai passar por cima da gente e a gente vai estar lá, ó, esperando um protagonista, né? Muita gente fala, né? Critica o brasileiro por causa disso, que o brasileiro ele quer muito ter como posso dizer, ele quer ter muito um salvador da pátria, ele quer ter um salvador ali e tal. Ele vai botar a bola embaixo do braço e vai jogar. Enquanto a gente estiver com esse pensamento, meu amigo, não vai vir nada pra gente. Vai sobrar nada pro Betinha. E lembre-se, em Brasil começa com B de beta, tá? Então, sabe o seguinte, já que é frouxo, sabe o seguinte? Pera aí, rapidinho, vou botar o Neymar só pra bater pênalti e depois eu tiro o Neymar, então, viu? Se o Neymar tem campo aquela hora ali, era 1x0 pra gente. Sim. O Vinícius conseguiu acabar com um pouco de paixão que a gente tava pegando por ele. E antes da Copa tava todo mundo querendo esganar ele. Tava todo mundo com a raiva dele. Caralho, Aí agora, na Copa, tava todo mundo morrendo de amores por ele. Falando, pô, com razão. Quer ver uma parada? Com razão. E vou te falar, os jogadores hoje em dia são tão mimados, e eles acham que ele receber crítica. Eu fico pensando agora os que torceram, tudo que não queria contra o Neymar, os que vamos ver o que vocês vão falar agora. Eles vão falar o quê? Eles vão zoar o Neymar, porra, bacana, mas é um bando de babaca, porque o Neymar não tem nada de culpa nisso. O Neymar não fez nada de errado. Ele entrou, fez a participação dele. Eu vi dois caras só falando, ó, você e o Neto, falando o seguinte, só você e o Neto, dos críticos do que não defenderam a convocação do Neymar. Eu vi isso, tá? Se aconteceu alguma coisa, eu me recuso a falar do Neymar. Você e o Neto foram os únicos que falaram isso, bancaram isso, porque teve muita gente que foi contra, mas depois eles mudam de opinião. Não, você tá sendo um homem, o Neto também foi homem, tá? Vocês dois só que eu vi. O restante, agora vamos ver. O Neto falou, ó, se acontecer alguma coisa, o Neymar não tem culpa de nada. Não, mas eu também falei, Carlos Alberto. Eu também falei num vídeo aí pra trás, se vocês procurarem aí, eu falei. A culpa foi logo quando saiu a lista de convocação, né? E aí tava o Neymar lá. E aí descobriram, né, que a lesão do Neymar era uma lesão grave. Aí eu falei, olha, Neymar não tem culpa de nada disso, a culpa é do Ancelotti, né? E aí lá atrás, olha pra você ver, hein? Lá atrás eu já culpava o Ancelotti, né? Aí agora é modinha, né? Falar mal do Ancelotti, mas lá atrás, quem bancou, ó, me coloca nessa lista aí também, o Carlos Alberto. Pô. Eu tava falando com o Enzo aqui, eu falei, cara, se você aí quer escutar alguém falar mal do Neymar, independente do que pensa sobre o Neymar, independente, vê outra live, cara. Aqui tá combinado desde o princípio. Não importa o que acontecesse, não ia ser colocado a culpa do Neymar em nenhum contexto, porque tava claro que ele não seria. E ficou claro durante a competição que ele não seria uma peça do time titular do Ancelotti. Então, assim, cara, seria desleal. Seria muito desleal. E eu tenho certeza, Carlinhos, que a gente vai, daqui a pouco, vai lotar de declaração, de programa esportivo, de gente que tem uma má vontade do pra comentar futebol, pra falar mal do Neymar e botar a culpa no Neymar, ou pelo menos colocar ele no balaio de um monte de pau mole. A verdade, a expressão é essa, desculpa aí se você tá vendo na televisão, mas um monte de jogador frouxo, vai ter muita gente que vai colocar o Neymar nesse balaio de jogador frouxo da seleção brasileira, e tem nome, Vinícius Júnior, Casemiro, Marquinhos, Alisson, Danilo, essa gente aí, ninguém aguenta mais, chega, é a cara do fracasso. Eu falei e falo de novo, é a cara do fracasso, não tem condição desse tipo de jogador continuar jogando Copa do Mundo com a seleção brasileira, assim, é irritante. E colocar o Neymar nesse balaio, o Neymar sempre que jogou, você pode falar o que quiser, e eu falo também, eu critico, você pode falar o que quiser do Neymar, mas o Neymar não ser protagonista da seleção, ele nunca se colocou numa situação em que ele se eximiu de responsabilidade igual o Vinícius fez hoje, nunca fez. Não, mas as críticas que eu vi ao Neymar, e aí foi o Léo Bertozzi na ESPN, deixa eu ver quem mais, não vou lembrar agora, mas as críticas que eu vi ao Neymar foram a atitude dele ali com o goleiro, né, o Nilan, da Noruega, e porque assim, ele perdeu ali um tempo que poderia ser usado para botar a bola no chão, né, e reiniciar o jogo e o Brasil tentar uma pressão para empatar a partida. Então as críticas que eu vi ao Neymar foi isso, né, foram essas. De que o Neymar ali, ele perdeu tempo batendo boca com o goleiro norueguês, e esse tempo poderia ter sido usado
né, para o Brasil tentar recuperar a bola de novo e fazer uma blitz para cima da Noruega. Essas foram as críticas que eu vi, né? Talvez o Matt Thiessen viu outras críticas ainda. Você viu alguma crítica ao Neymar? Coloca aí nos comentários. Josh, e você viu o goleiro da Noruega? Esculachando, aquilo é esculacho, tá? Né? Sim. Sacaneando a gente no pênalti, né, mano? O Neymar ainda foi lá, ainda foi homem. Sim. O cara sacaneando a gente, meu irmão. Que pariu, nego não. Não, mas peraí. Então, calma aí. Assim, beleza. O cara sacaneou, né? Quis levantar um climinha de Libertadores ali no jogo, né? Mas olha só. Eu não tô pedindo aqui pro Neymar ter sangue de barata, tá? Pra ninguém ter sangue de barata, a situação era complicada ali. Só quem tava dentro de campo, né? Sabia as emoções ali, mas não era. Isso aqui é uma pergunta honesta, tá? Não tô aqui criticando, nem exaltando ninguém. Mas assim, será que não era possível do Neymar, principalmente o Neymar, né? Porque o que tá rodando aí de foto do Neymar batendo boca, né? Vídeo do Neymar batendo boca com Milan. Mas assim, será que não era caso do Neymar, pô, beleza, tá me criticando? Cara, fica aí na sua. Vamos pegar a bolinha aqui, vamos reiniciar o jogo. E aí o Neymar vai lá e faz outro. Pum, plau, 2 em cima do Nilan. Será que não era caso de fazer isso? Será que era realmente caso do Neymar pegar e ficar batendo boca ali no goleiro, sendo que o time estava perdendo? Sabe? Eu acho que é uma questão a ser levantada, porque assim, quando eu tenho visto também, né, pessoas falando do Neymar. Tem gente, né, que tá falando disso, tem gente que tá metendo pau, e aí assim, pra quem tá metendo pau no Neymar, falando do caráter dele e tudo mais, isso daí eu nem me preocupo com isso não, nem, sabe, me apego a isso não fico olhando isso não, porque aí, né, cada um com o seu cada um sabe aí do advogado que paga. Mas assim, será que o Neymar ele não podia fazer isso, sabe? Baixar um pouquinho a bola. Pô, tô perdendo. É 2-1. Eu já meti um gol, já provei pra esse Mané, né? Que eu fiz um gol nele. Sei bater o pênalti. Não sou o Gabriel Magalhães, né? Bati o pênalti, deixei ele lá sem. O cara nem caiu, pra você ter ideia. Sabe, será que não era caso disso? Do Neymar pegar e baixar um pouquinho a bolinha e tentar o Brasil fazer uma blitz? Porque assim, a sensação que passa, né? A sensação que passa, e aí eu vou abrir um outro parêntese aqui, a sensação que me passou ontem, com isso tudo, essa atitude do Neymar, a falta de coragem, né, de alguns jogadores, como o senhor, né, Vini Júnior, e a apatia do Carlo Ancelotti é que tava todo mundo perdido, sabe? Ninguém sabia para onde ir ali. O time tava à deriva. E aí, assim, né? Tem um pouco de culpa de jogadores, tem um pouco de culpa de técnico, tem um pouco de culpa para todo mundo. Até pra gente que é torcedor, tá? Até pra gente que é torcedor. Mas assim, acho que diante aí do que o Matt Thiessen tá falando e o Carlos Alberto, eu acho que não era caso do Neymar pegar e tentar mostrar que ele é homem ali, naquele momento em que o Brasil ainda tinha chance. Aí assim, pegou, fez o segundo gol, vai lá e peita mesmo, cara, sabe? Tá aí, ó, fiz 2 gols em você, seu Zé Mané, sabe? Mas aí, naquele momento ali, eu acho que o Brasil perdeu uma chance, né? Acabou perdendo uma chance ali, com aquela discussão toda. Duvido que antigamente tinha uma porra dessa. O cara debochando, né? Mas tu vai lá, escolhe o que tu quiser, que eu vou botar do outro lado, pô. Uhum. Que aquilo, cara. E aí, depois eu fiquei vendo, assim, aí na hora que o Neymar... Aí, o que ele fazer com aquela substituição botando o Ederson, cara? Me explica. Alguém sabe? O Ederson não jogou um jogo, cara. O que ele quer com aquilo ali? Não, e quando jogou, entra no lateral direito, né? Testar. Que loucura, irmão. Eu não vi padrão tático, eu não vi Jogou uns minutinhos organização. contra o Haiti, agora entra nessa Minutinho bomba. contra a tia. Ah, teve uma hora que eu tirei um print de um posicionamento que a Noruega tava. Cara, eles estavam com 3, 5 e 2 na frente.
E aí o que acontece? Isso sem a bola, né? Em alguns momentos. E assim, nos momentos que eles tinham a bola, olha, a Noruega com 7 caras dentro da gente. Eu falei, nego não tava Opa! respeitando nós, Calma não. aí! Dentro de mim nada não, meu irmão. Peraí, pô. Tô ficando dois lá atrás, e foda-se. E aí o que acontece? Eu vou falar mais uma vez disso, cara. A gente sabe que os dois eram mais altos que o nosso goleiro, pô. É. O Haaland é maior que o Gabriel Magalhães e que O Porra. Alisson mesmo, né? Aí vamos lá, eu sou o treinador, Just. Sabe o que eu vou fazer? Just, vai lá ganhar na cabeça do Haaland. Não, vou ter que criar uma estratégia pra quê? Já que ele vai ganhar a primeira no alto, eu vou ganhar a segunda aqui. E aí o que acontece? E eles são tão inteligentes, tá? Não é possível que ninguém lá, o Ocelote, ninguém da comissão viu essa. Eu tô falando algum absurdo aqui. O goleiro da Noruega, ele percebeu a fragilidade, o que ele começou a fazer? Bateu o tiro de meta lá no garoto, lá no Douglas Santos. É, no Sorlote, porque ele vai ganhar todas ali, cara. E ganhou todas. Ele nem pulava, ele só ajeitava aqui. Aí o que acontece? Sabe? Pum, quebrava lá. Cara, aí o outro que vai receber a bola aqui, que é a segunda bola dele, cadê alguém pressionando ele? Não, cara, o moleque coitado. Que outro que não comprometeu, tá? O Douglas Santos. Verdade seja dita. Douglas Sim. Santos fez uma Copa irretocável, na minha opinião. Copa irretocável o Douglas Santos fez. Eu tinha visto um cara comentando aqui, mas termina aí. Ele nunca vai ser um nota 10, mas ele não vai ser um nota 1. É. Então ali, um 6, 7, o moleque não comprometeu. Ele fez O que eu um ia feijão com arroz que deu certo. falar, Carlinhos, é que tem um. Eu tinha visto um comentário aqui. O Enzo falou, né? O Enzo falou de uns jogadores, não falou de todo mundo. Quer que eu fale o quê do Douglas Santos? Tu quer que eu fale o quê do Ryan? Tem que falar Mas o disso, Ryan fez uma partida ruim. Fez, é verdade. Mas você vai queimar esse moleque agora? Não pode. Ó, Apontar que a culpa é dele. Porra, isso pera é aí, brincadeira. não. Peraí. Ryan, Hendrick, Bruno Guimarães, esse Douglas, O Danilo. O Danilo Danilo Santos. Botafogo, né? Danilo Santos. Botafogo, Neymar, e uma O porrada próprio de Martinelli. Martinelli. Martinelli, apesar de ele também ter jogado nenhum. Não jogou. É o que eu digo. Assim, hoje são raras exceções que dá pra dizer que Esses jogaram, caras aí não que pode jogaram entrar, bem. não pode entrar nessa conta aí, não. Esses caras aí não podem entrar É nessa isso. conta aí, não. Mas esses são os caras que vão fazer parte da próxima geração e a gente não, e ó, eles não têm e culpa vou- dessa. E vou te falar outra parada. Não dá pra botar nem o Neymar pra dar entrevista, tá? Bota outro pra expor o cara. Não. Isso, Mas isso quer é apostar verdade. que vai ser o Neymar? Tenho quase certeza que vai ser o Neymar. Ele vai ser o único homem de verdade a botar a cara com tapa. É porque assim, ele tem que ir, cara. Porque, mas vai com o coração aberto, mano. A gente quer te ouvir, moleque. Vai, fala. Fala o que tu quiser, tu não joga mais. Se tu quiser morar no Brasil, vai, não quiser jogar na seleção. Mas fala. Mas, pô, fala mesmo. Pô, tu quer ver uma parada? Eu tava lembrando aqui, cara, na Copa de 98. Eu era molequinho, cara. Pô, tu viu o Edmundo revoltado com o Rivaldo? Isso é um amigo que tem amizade nesse momento. Olha o Edmundo, o Zidane fazendo sacanagem, o Edmundo puto deu uns pôr no Rivaldo. Mas peraí. Mas vamos lá, Carlos Alberto. Vou lançar braba aqui agora, hein? Beleza, que né? Edmundo e Rivaldo são amigos, mas ali eles né, se desentenderam, vamos assim dizer. Será que teria chance de algum jogador da seleção brasileira ele não fazer o lobby como foi feito para a convocação do Neymar? Porque né, quem chegou um pouco perto disso, um pouco, mas ainda assim ainda esteve muito longe de fazer isso, foi o Casimiro. Porque o Casimiro ele falou, não, o Neymar é fora de série, se tiver condição. Ele colocou ali a condicionante, né? Se ele tiver bem, né? Se ele tiver ali 100%, ele vai fazer, meu amigo, ó, plau, vai fazer a diferença total. Mas assim, será que essa geração, que é a geração que estão dizendo aí que é fracassada, não ganhou nada, né? Bem verdade. Mas assim, será que seria caso de alguém falar, por exemplo, do Neymar? Porque a gente está olhando para o lado do Neymar, né? Porque assim, não, o Neymar pegar e falar, não, ó, o jogador tudo ruim e tal. E será que se fosse o contrário? Sabe, você tá entendendo? Se você tá entendendo, coloca aí nos comentários. Se não estiver entendendo também, coloca nos comentários também. Que aí eu vou lá e coloco uma resposta para você. Vocês lembram disso? Eu não era vivo, mas eu já vi. Você viu imagens disso, não viu? Sim. Então, assim, o esporro, tu vê que aquilo ali é genuíno. Aquilo não é uma porra pra O cara tá incomodado pra incomodado. Eu não vejo ninguém se cobrar nessa seleção de nada. Nem o Neymar. Eu não vejo. Nem o Neymar, hein? Nem o Neymar.
Agora, abrir braço, aí É isso que eu ia falar. Isso não é. Isso não é cobrança, Exato. entendeu? Bom, tá aí. Deixa seu like, deixa um comentário e também se inscreve aqui no canal porque tem vídeo aqui quase todo dia. Até o próximo vídeo.